Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e a dica de hoje é pra você, meu amigo, minha amiga, que assim como eu, ama um romance fofo. Que Seja Doce, da Sara Fidelis, conquistou meu coração. Esse é o terceiro livro que eu leio da autora. Eu já compartilhei outras dicas de livros escritos por ela aqui no canal. Eu vou deixar nos cards para quem ainda não viu o vídeo. Muitos de vocês leram os livros da autora depois que eu indiquei, então trago aqui mais uma dica. O lançamento Que Seja Doce, gente, é exatamente como o título, doce e digno de coração quentinho, ou seja, a minha cara. Estamos em Minas Gerais, ou seja, se passa no Brasil. E a nossa protagonista, ela vai sair da cidadezinha onde ela morou por anos e vai pra Lagos, porque ela tá de mudança através de uma proposta profissional. Então o livro ele já começa com isso, com essa ideia de mudança. A protagonista, ela tá empacotando todas as coisas e indo pra uma cidade nova. A Robin, que é a nossa mocinha, ela tem 27 anos, tem um filho de 4 anos que é o Bernardo, que é a coisa mais fofa do mundo. Ela passou por uma grande tragédia que logo nas primeiras páginas fica claro pra gente. Ela é muito reservada, ela é muito centrada, ela se esconde atrás de roupas largas e sem graça, e de acessórios também, e até mesmo de um coque rígido, porque o que ela menos quer é chamar atenção, e isso é reflexo de algo que ela viveu. Todas as energias dela estão direcionadas pro filho, o relacionamento deles que é incrível, e pra avó também. A avó que mora em Lagos, então a mudança profissional vai também ser algo muito positivo pra essa família que agora vai ficar mais próxima. O único problema, gente, é que a Robin não tem tanto dinheiro assim, ela tá bem apertada e ela precisa de um lugar bom pra morar. E é aí que o nosso mocinho Dominique aparece na história. Ele é psicólogo e também tá abrindo uma clínica particular, então ele procurou um prédio pra alugar e atendesse duas das necessidades dele. Ele pudesse abrir a clínica de psicologia dele embaixo e morar em cima no prédio. O problema, gente, é que ele também tá apertado de grana e dividir o apartamento seria uma ótima opção. Então, quando a Robin aparece no caminho dele através de mensagens de texto, ele acha que é a solução perfeita para os problemas dele. A única questão aqui, gente, é que eles tratam tudo através de mensagem de texto. E é por isso que ela acha que Dominique é uma mulher, a sua nova colega de apartamento. E o Dominique acha que Robin é um homem, o seu novo colega de apartamento. Dá pra imaginar a confusão desses dois quando eles se encontram? Isso acontece logo no comecinho do livro. E aí, gente, é diversão atrás de diversão. É muito cão e gato, muitas intrigas e, claro, uma faísca aí que nasce entre os dois. Uma das coisas que eu mais gosto nos livros da Sara é a narrativa da autora. É muito fácil, é muito fluido, é muito gostoso. Os personagens são super envolventes, a personalidade deles é incrível. A forma como eles lidam um com o outro logo no começo, aquela coisa meio cão e gato, eles meio brigando por causa do apartamento, é maravilhoso. Essa criança que vem aqui, né, tem um papel muito importante na relação que os dois vão construir, né, o Dominique com a Robin. E até mesmo a avó da protagonista que aparece e que rouba a cena em vários momentos. Sério, é uma narrativa super fluida, com personagens super cativantes, então a gente não consegue parar de ler. O romance aqui é algo previsível, é algo que a gente já espera, é algo clichê sim, mas nem por isso ele deixa de surpreender. O personagem masculino, ele é tão bem construído que ele foge de todos os padrões que a gente tá acostumado a ver na literatura desse estilo. Ele não é aquele macho alfa, mandão, que ai, você é minha, quero te possuir. Ou também que olha pra mocinha e já fala, meu Deus, ela me encantou, ela é a mulher da minha vida. Muito pelo contrário. Fora que a parte profissional dele é muito presente, então a gente vê ele atendendo alguns casos, como ele lida com a psicologia, como isso afastou ele do pai, e aí tem aqui, né, todo esse gancho familiar, e também como ele encara a profissão. Tem um quê de palavras aqui, né, ele se expressa através de bilhetes, de post-its, e é tão bonito, fiquei apaixonada. Mas a história realmente foca na Robin, na trajetória dela, nos traumas, por que ela criou esse filho sozinha, por que ela é tão reservada no quesito familiar e amizade também, por que ela é tão fechada, por que ela trabalha
como atendente em uma loja de joias, sendo que o grande sonho dela é a confeitaria. E aí ela ama cozinhar, muitas cenas ela tá cozinhando e mostrando a sua paixão através dos doces. Por quê? Por que essa mulher escolheu não ser feliz? Escolheu não aceitar ou correr atrás da felicidade? Quais são os segredos dela? E por que esses traumas são tão fortes, sabe? A presença do Dominique na vida da Robin vai sim fazer com que ela abra os olhos pra muita coisa, porque ele vai desafiar todos os sentimentos que ela manteve fechado por tanto tempo. Mas apesar de ser essa coisa meio clichê de como o amor ele pode curar, a autora aborda isso de uma outra forma, falando sobre tanto a parte profissional do próprio Dominique, a forma como ele lê as pessoas e como ele quer ajudar a Robin, assim como ele ajuda, né, os pacientes dele. Tem muito mais que isso também, sabe? Tem uma mulher que precisa escolher ser feliz, que precisa escolher lutar pela sua alegria e deixar o passado pra trás. E aí a gente fica lutando e torcendo pra que ela faça essa escolha. Então é muito, muito, muito bonito. Apesar de clichê, é envolvente, é único, porque a gente vê tudo isso através de uma névoa de açúcar, açúcar confeitado, com muitos doces, cupcakes, bolos de chocolate e morango, e a vontade de comer doce enquanto a gente lê esse livro é gigantesca. Então a gente tem uma narrativa fluida e divertida, personagens secundários super incríveis, a jornada dessa mulher, que é uma jornada muito inspiradora, tem drama familiar também aqui, tanto da parte da família dele, quanto da parte da família da protagonista, grandes reviravoltas que a gente fica assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Vale dizer, gente, que até os 80% do livro eu tava achando tudo muito fofo, aquele romance fofo, que escorre doce, assim, de tão fofo. Mas no finalzinho ali a gente tem uma coisa mais picante que aparece, umas cenas assim que eu fiquei, uau! Então se você gosta de romance fofo, que deixa o coração quentinho, mas com um toque de sensualidade, esse é o livro pra você, porque tem umas cenas ali que, nossa senhora, parecida. Gostou da dica? Você gosta desse tipo de romance? Quer ver mais dicas de romance assim no canal? Então lembra de deixar o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal pra sempre ficar por dentro das novidades e deixa aqui nos comentários também o que você mais gostou dessa história, o que te chamou a atenção e se você conhece outros livros fofos assim. Vai, nessa quarentena a gente tá precisando de muita fofura, muito doce, então deixa aqui nos comentários que a gente vai amar as dicas de vocês. Quero agradecer a Sara Fidelis por acreditar no meu trabalho e avisar vocês que lá no perfil da autora tá rolando uma ação cultural muito bacana. Então se você quer receber aí na sua casa um kit bem especial que tem relação com essa história, vai no link que eu vou deixar aqui na descrição que vocês vão saber mais detalhes e olha, vocês vão se surpreender. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo do Livros Fuxicos. Beijo e até mais. Tchau! Ai, a mamãe teve que parar no meio pra dar oi pra esse neném. O neném acordou no meio da gravação. Fala tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal. Agora minha mamãe terminou de gravar essa. Tinha que gravar mais? Tinha, mas eu acordei. Ai, assustei com o beijo.